Glória a Deus. Amém? Eu quero pedir a você abrir a sua Bíblia, fechar todos os outros, tirar um pouquinho de agudo. Em Mateus capítulo 9. Mateus 9. Amém? Glória a Deus. Está ótimo. Mateus capítulo 9, Evangelho de Mateus. Segundo Evangelho no Novo Testamento, Mateus, primeiro Evangelho, perdão. No Novo Testamento, primeiro livro, capítulo 9. Amém? Tem alguém aqui que não tem Bíblia, não possui Bíblia? Tem, irmão? Todos aqui têm Bíblia, na sua casa, em algum lugar tem, né? Se alguém não tem Bíblia, irmão, pode pedir para um desses homens de preto aí, os diáconos. Ele dá uma Bíblia totalmente gratuita para você, em nome de Jesus. Tá bom? Pega lá no fundo que tem. Mateus capítulo 9. Amém, querido? Eu confesso que às vezes, né, hoje choveu muito mesmo. Nossa, pensei que a minha casa ia inundar lá. Mas graças a Deus não. Muitas vezes nós somos, como pastores e pregadores da palavra, nós acabamos criando expectativas que muitas pessoas venham ao culto e tal. E às vezes isso não acontece. Como a palavra de Deus é muito preciosa, muitas vezes quem prega, quem faz a obra de Deus vai se identificar com o que eu estou falando. Às vezes você chega a alguns lugares e você sofre uma tendência de querer mudar a mensagem, por querer que todos pudessem ouvir. Aí eu estava ali lutando contra isso, perguntando para Jesus. E aí eu aprendo uma coisa que é tão fácil, eu quero ensinar para você. Toda vez que você tiver uma dúvida cruel, pergunta para Jesus, pronto. Perguntou para Jesus, tem a resposta na hora. Jesus falou, não tem problema, não prega hoje domingo. E continua pregando a mesma mensagem até que todos ouçam. Então não sei quanto tempo nós vamos pregar isso aqui, nós vamos pregar. Porque hoje, na verdade, se inaugura um tempo novo para nós, de trazer de volta efetivamente, verdadeiramente, para nunca mais sair, uma das coisas pelas quais nós fomos chamados e temos inclusive aí no, vamos dizer assim, no slogan da igreja, vamos dizer assim, que é adoração, missão e relacionamento. E como hoje é o primeiro dos cultos até terça-feira que vem, ou seja, daqui até terça-feira que vem, todo dia vai ter culto, todo dia vai ter oração. Não um culto como você está acostumado, mas uma dinâmica de oração, de buscar o Espírito Santo de Deus e de entender algumas coisas. Então eu quero falar para você palavras de Jesus, Mateus capítulo 9, versos de número 35 ao 38. Eu não tenho desejo de ser um pregador hoje, mas a minha oração é que você leia, talvez pausadamente comigo, compreenda e o Espírito Santo faz a obra dele. Amém? Diz assim: Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino de Deus, curando também toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm um pastor. Então se dirigiu e disse aos seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Pai, no nome de Jesus Cristo, a tua palavra que é viva e eficaz, ó Deus, encontre, que a sua semente encontre o coração que é terra boa, Senhor. Que nada nem ninguém tire essa semente, porque essa semente, ela é poderosa para produzir fruto, e fruto com abundância. Amém? Glória a Deus. Esse mesmo texto você vai encontrar em Lucas capítulo 10, versículo 2. É uma oração, acho que vocês já ouviram isso, com certeza. Rogai ao Senhor. O que é rogar? Rogar é pedir. Jesus, então, ele fez uma constatação, como você está vendo aqui. Jesus, você conhece a história de Jesus? Você conhece as passadas de Jesus? Jesus ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino, curando os enfermos, expulsando os demônios, anunciando a salvação.
Em determinado momento, diz esse texto aqui, que ele para, ele olha uma multidão de gente. Porque ele pregava, fazia os seus sinais, e a hora que ele acabava, ele olhava, tinha mais multidão de gente. Multidão atrás de multidão, gente atrás de não parava. E aí, isso aqui me chama muita atenção, que ele olhando as multidões, ele se compadece no seu coração, ele sente misericórdia daquelas pessoas, porque elas estavam aflitas e exaustas. Ele enxerga aquelas pessoas como ovelhas que não tinham um pastor. E aí ele olha para os seus discípulos e fala a seguinte coisa: a seara é grande. O que é a seara? É um campo de colheita. Mas poucos são os ceifeiros, os trabalhadores que trabalham nela. E aí Jesus, depois dessa constatação, ele diz algo aos seus discípulos. Ele fala assim: sabe o que vocês têm que fazer? Vocês têm que rogar ao Senhor, vocês têm que pedir a Deus, vocês têm que orar a Deus, que envie pessoas para colher isso aí. Porque toda colheita que passa o tempo, ela estraga, ela apodrece. Como tudo na nossa vida tem um tempo. Eclesiastes diz: há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. O que é um tempo determinado? Não é um tempo aberto. Um tempo determinado é um tempo certo para que aconteça algo ali, uma determinada coisa num determinado tempo. Essa é a nossa vida. Então Jesus, ele lança, ele desafia os seus discípulos a orarem, a trabalhar com ele. Então o que é o campo? O campo é o mundo. Abra comigo a sua Bíblia para você ver em João capítulo 4. Evangelho de João, o quarto evangelho, capítulo 4. João 4, 34. Disse-lhes Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha o versículo 35. Por acaso vocês não dizem, por um acaso vocês não dizem que ainda há 4 meses para a colheita? Eu, porém, vos digo: levantai os vossos olhos e olhem para os campos. Os campos já estão brancos, eles já estão prontos para a colheita. Por que ele estava falando isso? Ele estava falando de quem? Ele estava falando dos samaritanos, aqueles que eram inimigos dos judeus, aqueles que não se davam com os judeus. Porque antes de acontecer isso aqui, tinha a mulher samaritana, lembra, na beira do poço? É João capítulo 4. Jesus já tinha falado com ela e ela tinha ido embora para Samaria. Ela estava voltando com Samaria inteiro nas costas. Aquela mulher que foi encontrada na beira do poço, que falou que não tinha marido, que é assim, aquele rolo todo. Aquela mulher que tinha problemas existenciais tremendos. Jesus, em 5 minutos, fez dela uma missionária poderosa. Porque ela sai do encontro com Jesus, volta para a terra dos samaritanos, que não se davam com os judeus. Ela não volta para um povo normal, não, ela volta para um povo inimigo. E quando ela chega lá e conta quem ela encontrou, a Bíblia diz aqui a partir do versículo 39, que ela traz toda a gente de Samaria. Só que entre o encontro de Jesus com a mulher, a ida da mulher e a volta, no meio aparece quem? Os discípulos. Que estavam onde? Na cidade. Comprando o quê? Mantimentos para Jesus, para eles. Aí Jesus falou: onde vocês estavam? Eu estava na cidade comprando as coisas lá que estava faltando aqui na igreja, na nossa obra. E Jesus falou: pois é, eu encontrei com uma mulher assim aqui, e ela já está voltando aí. Ah, ela vai, né? Ela vai ter um tempo de preparo, né, Jesus? O senhor acabou de encontrar com ela, né? Eu acho que ela vai fazer um curso, ela vai fazer um intensivão, ela vai fazer alguma coisa. Não, já está voltando aí. Não digam que falta 4 meses, que faltam 4 meses. Não diga que daqui um tempo ela vai vir. Não, ela vai vir agora, daqui a pouco ela chega. E ele fala para os discípulos: olha para Samaria, olha para o mundo e veja, os campos estão brancos. Sabe quando foi que Jesus falou isso? Há 2000 anos atrás. Eu estava vendo, hoje eu
passei um tempo considerável olhando estatísticas mundiais. Eu descobri, irmão, uma coisa estarrecedora, que fala dos últimos dias e fala da urgência de Jesus conosco. Que desde Adão até o século de 1800, a população mundial nunca passou de 500 milhões de pessoas. De Adão até 1800. Em 1850, chega perto de 900 milhões de pessoas. Aí já dá um salto. 1,2 bilhões de pessoas em 1900. De 1900 a 2000 e de 2000 a 2014, de 1,2 bilhões de pessoas aproximadamente, em meados de 1900 a 1910, a 2014, ou seja, 114 anos. Em 114 anos, nós tivemos um crescimento exponencial da população humana que nunca na história da humanidade se comprovou. Então, desde Adão até 1800, 500 milhões de pessoas. De 1900 a 2014, que foi feita essa pesquisa, 7,1 bilhões de habitantes. Alguma coisa aconteceu entre o século 20 e o século 21. Porque em 114 anos, a população salta de 1,2 bilhão para 7,1 bilhão. Antes disso, nunca passou de 1 bilhão. É um crescimento gigantesco da população. O que é isso que ele está dizendo? É isso que Jesus está falando. Olha para o campo do mundo. Jesus falou 2000 anos atrás. E para de dizer que o mundo e as pessoas não estão prontas para ouvir o Evangelho. Elas estão prontas, foi Jesus que falou. Esse aqui é um pensamento que nós temos que confrontar. Porque fomos nós que inventamos isso aqui, ó. Eu estou esperando um momento para evangelizar, eu estou esperando um momento para dizer de Jesus. Quem sabe um dia eu estou orando para Deus preparar um momento, quem sabe lá para frente, não sei o que vai acontecer. Jesus tinha acabado de encontrar com uma mulher que era samaritana e tinha problemas sentimentais, sexuais e familiares terríveis. Jesus tem um encontro com ela e ela sai dali e volta para casa. Os discípulos que estavam na cidade chegam com as compras. E aí, onde vocês arrumaram isso? A gente foi na cidade lá. Então, a mulher samaritana já está trazendo bastante gente aqui. O senhor quer dizer daqui a um tempo, né? Não, agora. Levantem os olhos e vejam a realidade das pessoas. Os campos estão brancos, estão prontos para serem colhidos. O campo é o mundo, o trigo são as pessoas. E por que que Jesus disse isso? Por causa daquilo que nós acabamos de ler em Mateus 9. Porque as pessoas estão aflitas, estão exaustas, estão cansadas. As doenças que existem no mundo hoje são milhões e milhões e milhões de tipos de doenças. Ou seja, o mundo inteiro está um caos completo. Na economia, na saúde, nas relações familiares. O mundo é um caos completo. Qual é a esperança do mundo? Uma pessoa, Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só que hoje, até mesmo na igreja moderna, o discurso mudou. Nós estamos para trocar aquele banner da frente, esse banner aí. E uma das coisas que Deus falou para mim no meu coração, colocar para escrever ali é assim: igreja, ponto de partida e não de chegada. Porque quando você chega, é para você partir. Quer dizer, foi isto que Jesus construiu. O que está hoje, aí é outra história. Olha só para você ver. Parece um círculo.
Jesus diz assim, ó, vinde a mim, venham até mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Depois que você chega a Jesus, Ele alivia você, Ele cura você, Ele fala, ide agora vai. Primeiro você vem, e agora você vai por todo mundo e prega o Evangelho. Para que mais pessoas se cheguem a mim, e quando elas chegarem eu vou mandá-las de volta. O fato bíblico é o seguinte, todo o alguém que encontra Jesus, Jesus o transforma e o envia de volta. Quanto mais uma pessoa está próxima de Deus, mais Deus vai enviá-la para próximo das pessoas. O que é santificação? O que é ser uma pessoa santificada? Não é ficar trancado num lugar sem ter contato com ninguém, como foi proposto na Idade Média. Não. A santidade é estar próximo de Deus e Deus vai mandar você para o meio da sujeira. Só que o Filho de Deus, ele é igual a garça. Você já viu garça? Aqui no Pinda tem vários lugares que tem uma garça. A garça, ela é um pássaro muito bonito, longilíneo assim, e ele é branquinha, ela é branquinha. E ela anda no meio da lama. Só que a lama não suja as suas penas. Os cristãos de hoje estão com medo das pessoas. Tem um monte de gente dizendo assim, eu não vou lá no evangelizar esses dias não, porque você sabe, né, as coisas são terríveis. No outro dia não é terrível? Não começou o carnaval ainda, oficialmente, mas isso significa que não existem doentes? Que não existem moradores de rua? Que não existem pessoas dependentes de crack? Que não existem pessoas dependentes de droga? Que não teve suicídio hoje? Que não teve assalto à mão armada? Essas coisas só começam quando tem carnaval? Não, elas aumentam, sim, aumentam. Mas elas elas já existem. Da onde vem esse medo da gente se sujar? Eu não vou no carnaval porque tem muita coisa feia lá. Sim, na sua televisão também tem. Na sua internet também tem. O seu vizinho faz, talvez você também faça. Talvez a sua mente seja tão suja quanto aquilo que está lá no carnaval. Quantos estão me entendendo? Então Jesus falou assim, olha, vocês têm que entender que os campos estão brancos, só que os campos são muito grandes, porque o campo é um mundo. O campo é uma cidade inteira. Pinda, a última contagem, tinha 140 mil habitantes. Nem 13% deles são cristãos. E cristão que eu estou falando não é evangélico ou católico, não. Estou falando filhos de Deus, nascido de novo da árvore. Não estou falando de placa, de não sei o que, isso aí, irmão. Você já sabe. Eu estou falando de gente que conhece Jesus, foi impactado pelo seu evangelho, foi transformado pelo seu amor, e agora ele não vive na igreja ABC, a igreja evangélica, a igreja católica, não. Ele vive com Jesus. Porque Jesus é a vida com quem você tem que viver. Porque religião não salva. Eu sei disso, porque eu já passei por várias. Um monte. Quem salva é uma pessoa. A porta do céu não é a igreja A, B, C, D, F, G, H e J. A porta do céu é uma pessoa chamada Jesus. Se você não passa por ela... Só que para nós entendermos isso daqui, eu quero colocar umas coisas para vocês. Abra por favor a sua... Eu gostaria que você lesse comigo. Romanos capítulo 10. Do que é que nós estamos falando? Romanos capítulo 10. Verso 16. Perdão, irmãos. Antes, Romanos 10. Romanos 10, 9. Por favor. Romanos capítulo 10, versículo 9. Eu quero ler pausadamente. Eu não tenho hoje desejo de... Eu quero que você leia e que o Espírito Santo enche o seu coração, marque isso no seu coração. Olha o que diz, 10, 9. Se com a sua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação, porque a Escritura diz:
todo aquele que crê em Jesus não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo Senhor é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque está escrito: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí tem uma pergunta. Tudo bem, todo aquele que invocar o nome do Senhor, qual é o nome do Senhor? Jesus é o nome do Senhor. Problema. Como ele ouviram? Como e como ouvirão? E como pregar? Mas não existe boas notícias sem a má notícia. Rico, pobre, todos pecaram. Nós nascemos com essa condição. Nossos pais, quem são os nossos pais? Segundo a carne, Adão e Eva. É por isso que o mundo é desta maneira, por isso que existe morte, doença e todo esse tipo de maldade que existe. Porque aquilo que foi dado a nós pelo nosso pai, nós entregamos ao maligno, ao inimigo, através do pecado. E o pecado que é? A transgressão da lei. E o pecado que é? É sair fora da essência que Deus propôs. Pecar, irmãos, é muito mais do que errar. Porque você pode errar sem pecar. Você pode escrever borracha com X, você está errando, mas você não está pecando. Certo? Escrever borracha com X, você errou, mas não pecou. Fazer a conta de 2 mais 4, 2 mais 2 igual a 5, você errou, mas você não pecou. Porque pecado é muito mais do que errar. Agora, você pode fazer uma coisa certa e pecar. Eu posso fazer uma coisa certa e pecar? Sim. O quê? Pagar uma cachaça no bar. Você foi lá e falou: me dá uma cachaça. Ou como diz o pastor Paulo Júnior, pagar uma prostituta. Você foi lá, contratou os serviços dela. Você pediu aquele copo de cachaça. Então o que acontece? Qual que é a justiça? Você pediu? Você paga. O certo é pagar. Só que é pecado. Então, errar e acertar são conceitos nossos. Pecar pecar é ofender aquilo que Deus é e aquilo que Deus propôs para nós, que é viver com Ele. Então você pode às vezes errar sem pecar, e acertar e pecar. Fazer coisa certa e pecar. Isso é importante. Agora, alguém pode dizer: puxa, mas eu acho que aquele cara não precisa de salvação, porque ele não precisa de Salvador, porque ele é uma pessoa muito boa. É boa por quê? Porque ele é um trabalhador. Olha, isso aqui é coisa boa, gente, que eu vou falar. Trabalhador, honesto, bom pai de família, certo? Uma mulher também assim. Olha só que bonito. Gente, é gente maravilhosa. Você conhece gente assim, muita gente. Só que tem um problema. Assim como nós temos leis para um monte de coisas, Deus também trouxe a sua lei. A gente conhece, vamos dizer assim, como 10 mandamentos, amém? Vamos ficar nos 10 mandamentos. São as 10 regras gerais de Deus que englobam todas as áreas do ser humano. Os 10 mandamentos está lá: não, 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 não. Esses nãos são muito mais do que uma coisa proibitiva. Nossa, Deus gosta de proibir a gente. Não, Deus está protegendo você.
Porque se você ir lá e catar a mulher do outro, o outro vai dar um tiro na sua cara, você morre e vai para o inferno. Se você invadir a casa de uma pessoa e roubar os seus bens, você é um ladrão, você vai para a cadeia. Então aquele não mate, não adultere, não roube, são coisas que nos protegem e livram a humanidade do caos total. Porque se não há nenhum tipo de lei, nenhum tipo de regra, esse mundo vira um caos, ele se autodestrói. A antropologia diz a seguinte coisa: toda a sociedade que se livrou de todo tipo de lei, parâmetro de medida, ela se autodestruiu. Vou te dar um exemplo, um dos maiores impérios dominantes da história da humanidade, o Império Romano, ele se autodestruiu, porque ele tirou todos os tipos de barreiras e leis, então podia tudo com todo mundo a toda hora. Então é o seguinte, eu olhei no seu carro, gostei, vou levar. Aí você falava, não é meu, quem disse que é seu? Quem disse que essa mulher é sua? Quem disse que essa casa é sua? Não existem mais leis, não existem parâmetros. Então os 10 mandamentos, as leis de Deus, são para nos salvar e não para estragar a nossa vida. Nossa, cara. Então tudo bem. E então você vê aquele homem, que ele é um trabalhador, olha, ele é um assim, um exemplo de pessoa, né? Existem muitas pessoas assim, sim. Mas a grande maioria das vezes, quando a gente fala aquele homem, aquela mulher é um exemplo de pessoa, nós estamos, a grande maioria das vezes, apontando para um contexto social. O que nós estamos dizendo? Esse é um homem que não dá problema para ninguém. É uma beleza. Só que no contexto espiritual ele é réu. Porque Jesus, o Senhor, Ele colocou as suas leis. E no meio das suas leis está escrito assim, ó: não terás outros deuses diante de mim. Então se ele encontra um homem generoso, trabalhador, bonzinho, a borboleta senta no dedo dele, ele joga milho para o pombo lá na praça Monsenhor Marcondes, olha, ele pega cachorro na rua, abraça, é um homem maravilhoso. Só que é o seguinte, ele tem um outro Deus dentro do seu coração. Ele quebrou a lei do Senhor. E outra coisa, ele pode ser um ladrão. Não, ele não é um ladrão, não, que isso? Como é que você e eu chamamos uma pessoa que está vendo a sua bolsa ali, ó, e eu vou ali e tiro um centavo, não é R$100 não. Eu estou vendo a sua carteira, eu vou ali e tiro um centavinho da sua carteira. Como é que a gente chama alguém que faz isso? Ladrão. Porque não é uma questão de valores, é uma questão de se apoderar daquilo que não lhe pertence. Então ele quebrou a lei de Deus. E com certeza, o homem, algum dia da sua vida, mentiu. Mentiu? Como é que você chama alguém que mente? Mentiroso. Mentiroso? O apóstolo Paulo diz que os mentirosos é todo aquele que ama mentira. Então vocês estão vendo, irmãos, como todo e qualquer ser humano na face da terra, seja ele nascido na capital paulista, ou estudado em Harvard, nos Estados Unidos, ou nascido numa tribo indígena, ou no meio dos esquimós, ou nos aborígenes lá no meio da Austrália, todo homem é pecador. Aí vem aquela pergunta, poxa, então peraí, qual é a solução para o problema do pecado? O sangue de Jesus. Aquilo que era impossível a nós, Deus enviou o seu único filho para salvar você, para morrer no seu lugar e fazer de você inocente, porque você era culpado. Talvez não das leis sociais que fazem com que nós estejamos juntos, mas espiritualmente você jamais herdaria a salvação. Jamais. Você jamais poderia ter vida eterna. Por quê? Porque você rompe várias e diversas, e todas as leis de Deus. Tiago diz assim na sua carta: aquele que tropeça em um item da lei, tropeça nela inteira. Então não adianta guardar 9 mandamentos e tropeçar em um. Você tropeçou em um, você tropeçou em todos eles. Por quê? Porque todos eles estão interligados pela essência que transmitem. Então todo ser humano precisa de um Salvador. Ah, mas a minha mãe era gente boa. Ela mentiu algum dia na vida dela? Mentiu, então pronto.
Lá no primário ela roubou uma canetinha da amiga, roubou, ladra. Mentiu. Ah, lá dentro, lá no profundo dos seus pensamentos, já olhou para uma mulher com outra intenção? E a mulher também já olhou para o homem? E outras listas mais profundas que essa ainda. Quanto você está entendendo? Então o ser humano precisa de um salvador. Ele é incapaz de se salvar. É incapaz. Por quê? Porque ele não consegue justificar a si mesmo. É como uma visão de um tribunal. Ele precisa de alguém que tome o seu lugar. Então o que acontece na cruz do Calvário? Do que é que Jesus salvou você e eu? Ah, ele salvou a gente do inferno. E o que é o inferno? O inferno é a ira de Deus derramada. Isso é o inferno. Então do que é que Jesus salvou você e a mim? Do Pai dele. Ah não, peraí, agora você tropeçou porque Jesus é bonzinho e Deus também é bonzinho. Deus não faz mal para ninguém. Sim, é verdade. Deus não faz mal para ninguém. Somos nós que fazemos mal para nós e para Deus. Só que aí tem um senso de justiça que você mesmo tem, e eu também tenho, como seres humanos. Você quer ver? Você está na sua casa, um dia belo, aí você liga lá num telejornal qualquer telejornal, você liga, e aí fala assim, ó, sabe aquele matador, aquele que matou, estuprou, violentou, torturou 10 criancinhas, sei, ele foi julgado ontem, e o juiz declarou ele inocente. O que você sente? Olhando, ouvindo uma notícia dessa. Todo mundo sabe que ele é assassino, estuprador, torturador, e ele fez isso com um monte de crianças. Mas porque não havia prova, não sei o que, ou porque tinha muito dinheiro, o juiz o inocentou. O que você sente vendo essa notícia? Se você é um ser humano de verdade, se não um robô, você vai ficar muito injuriado, cara. Você vai querer ir lá e acabar com esse cara. Por quê? Porque dentro de você há um senso de justiça própria, mas a impunidade faz mal para a gente quando a gente vê no outro. Parêntese. Agora quando tratamos da nossa, olha, sou inocente, Jesus, de tudo. Agora quando o outro, paulada nele. Mas o fato é que a gente fica muito injuriado. Por quê? Porque você fala, olha que injustiça que fizeram. Injustiça. Aquela empresa mineradora, milionária, soltou aquele barro todo no pessoal, matou um monte de gente, destruiu o rio, arrebentou com tudo. E agora então, esse negócio vai, irmão. Esse negócio vai ser enrolado, aí vai dar um dinheirinho aqui, vai ficar por isso mesmo. E vai estourar mais. Pode escrever o que eu estou falando. Porque desde que este mundo é este mundo, o rico, aquele que tem poder econômico, político, essa coisa, ele tem preeminência e primazia contra o pobre, não adianta. Está escrito na Bíblia isso aí. Tiago fala disso aí. Que são os ricos e os magistrados que te levam para o tribunal. Então o que acontece? Você fala, isso é uma injustiça. Olha que injustiça, por quê? Porque você sabe que ele é culpado, mas o juiz o inocentou. Não é assim? Então, muito bem. Então a gente fala, não, irmão, Deus é bom, é bom. E justamente porque Ele é bom, Ele tem que condenar você. Justamente porque Deus é bom, Ele tem que condenar você e eu. Porque nenhum Deus bom, ou nenhuma pessoa boa, pode manter em liberdade, pode manter em continuidade, pessoas tão malignas como nós. Mas eu não sou maligno. Irmão, você é. Quantas vezes você já pensou mal na sua vida? Não estou falando assim, vamos no fundo, não estou falando essas coisas não. Estou falando aqui, lá dentro. Quantas vezes você já pensou, cara, que vontade de dar um murro na cara desse cara? Todo mundo aqui já pensou isso. Muitos aqui já pensaram em matar. Eu já pensei. Bobinho, pode levantar a mão todo mundo. Isso é inerente ao ser humano.
E a gente quer matar por pouca coisa. O cara te corta no trânsito, mas se tivesse uma 12 eu dava tiro nele. A ira, a raiva, essas coisas, elas povoam a nossa carne. Esse senso de justiça, a gente quer matar, cara. Mas se eu pudesse. Sabe por que a gente não mata um ao outro? Porque tem lei que você vai para a cadeia. Se não tivesse as leis, irmãos, como eu já disse, a sociedade entrava em caos e colapso e ia se autodestruir. A gente ia matar um ao outro, por causa de nada. É que nem o Império Romano, que nem aqueles impérios, onde tem um imperador lá. Cara, se você passar na minha frente, num dia que eu não estou bom, eu mando enforcar você. Porque eu tenho poder, autoridade, o reino é meu, eu faço o que eu quero. Ah, mas isso não existe não, irmão. Estuda história do 1º e 2º grau que você vai ver se não existe. O que era escravidão aqui no Brasil? Escravizaram quem? Escravizaram gente. E o que eles faziam com aquelas pessoas? As coisas mais bárbaras que um ser humano pode imaginar. O que foi o holocausto da Segunda Guerra? Foi pessoas coordenadas por uma mente, que olhava o outro ser humano, cara, eu vou derreter você igual sabão na água. Se você nunca viu filmes da Segunda Guerra, veja que o que um ser humano é capaz de fazer. Ah, mas eu não faria isso não. Espera eu terminar minha pregação. Ah, eu não faço isso não. Segura. Então Deus, para ser bom, e Deus, para ser justo, Ele precisa condenar você. Porque um juiz que não condena o culpado, o que ele é? É um juiz corrupto, é um juiz injusto. Esse cara tem que arrancar ele fora. Por que o Brasil está assim com o juiz Sérgio Moro? Porque ele está emparelhando, ele está tentando encostar os corruptos. E você vai lá, Sérgio Moro, vamos orar por esse cara para ele prender todo mundo. Porque você quer ver os caras na cadeia, porque você sabe que eles te roubaram, eles roubaram o nosso país. E corrupção, se você não sabe, corrupção é crime de assassinato. Todo corrupto, todo alguém que desvia verba pública de, por exemplo, de hospital, quantas pessoas ele não está assassinando indiretamente? Quantas pessoas morreram sem ter um leito de UTI? Quantas crianças? Você viu esse dia na televisão? O menino que morreu, o médico teve que fazer uma garrafa PET, uma garrafa de Guaraná. Ele fez uma máscara de oxigênio para tentar salvar a criança. E a turma está querendo prender o médico. Não entenderam que ele não fez aquilo ali porque ele quer dar um de MacGyver. Isso não é da época de muitos. Ele não quer dar um de, olha aqui que eu sei fazer, escoteiro. Ele não tinha e a criança ia morrer. Então ele tentou o máximo. Infelizmente a criança veio a óbito. Morreu. E a turma está querendo prender o médico. Porque o senso das pessoas não é um senso de justiça, é um senso de vingança. Eu não quero que a pessoa que atropelou o meu tio, o meu pai, seja preso e pague. Eu quero que ele morra. Tanto é verdade que a grande maioria das pessoas que cumprem pena e depois são liberados, eles ainda são odiados pelos crimes que cometeram. Porque tempo de cadeia de alguém que cometeu um crime contra você não alivia o teu coração da perda, ou alivia? Quer dizer então que o juiz fala 5 anos de cadeia porque matou fulano de tal. Depois de 5 anos seu coração faz assim, ó. É isso que acontece, irmãos? Sim ou não? É? Não é, né? Você carrega aquilo ali, ó. E lá no fundo, você queria que aquela pessoa pagasse com a mesma moeda. Esse é o ser humano. Então Deus, para ser bom e Deus para ser justo, Ele precisa condenar a humanidade. Ele precisava. A humanidade não tinha salvação, a não ser que alguém que não é como nós, que não é do nosso material, alguém, como diz a Escritura, alguém que não é semente de homem, viesse e assumisse a nossa bronca. E dissesse para Deus, sabe tudo isso aqui, eu vou fazer. Às vezes a gente lê a Bíblia, a gente não consegue fazer muitas vezes exemplos rápidos e do nosso cotidiano. É assim, ó. Sabe esse presídio? Não, pega um presídio de segurança máxima no Brasil. Aquele presídio bravo mesmo, que tem aquela cambada de assassino.
estuprador, bandido, aquela corja que você queria que aquele presídio fosse implodido com todo mundo dentro. Sabe aquele lugar? Sei. Aí aparece um pai, preste atenção, aparece um pai com um filho na mão, filho recém-nascido, filho dele, pequenininho. Ele chega na porta do presídio, onde tem aquela corja de gente que não presta, e fala para o diretor do presídio o seguinte, ó: eu troco o meu filho inocente por todos esses bandidos que estão aí. E aí aquela criancinha entra lá e a bandidada sai. Foi isso que Jesus fez para você e para mim, porque eu era bandido e você também. Quando eu estou falando que eu sou bandido, não estou falando que eu era ladrão, mas nós diante de Deus, eu diante de Deus só cometia crimes. Eu mentia, adulterava, fazia tudo que não presta. Ah, mas mentir não pega nada. Ah, não pega nada? João 8,44. O diabo é homicida desde o início. E ele só fala mentira, porque ele é mentiroso e pai da mentira. E todo aquele que mente é filho do diabo. Agora só uma para quebrar a turma. Essa vai escandalizar. Eu gosto de escandalizar. Por exemplo, é muito pior para Jesus o mentiroso do que o pingaiado. Pode procurar na Bíblia aqui, ó. Se você encontrar um versículo contra o que eu estou falando, eu me retrato domingo. Eu não estou falando então, beleza, agora vou parar ali no boteco, Rafael. Não estou falando isso. Não. Não vem não. Mas eu estou falando que a gente acaba colocando as nossas próprias réguas na coisa para aliviar o nosso coração. Eu acredito que muitas pessoas aqui já foram livres de vício e de outras coisas que você vivia, como eu, lindo, mas Jesus ainda continua te livrando de coisas piores, que você não segura no dedo assim, ó. Nem assim. O copo de cachaça e de cerveja que eu bebia, que eu era viciado, saiu da minha mão, graças a Deus. Mas existem outras coisas que a minha alma bebe, que Jesus também quer me livrar. Inveja, raiva, ira, dissensão, discórdia, um olho mau, e tantas outras coisas, que são tão veneno como um copo de cachaça. Só que você não precisa ir num bar, ele já está no seu sangue, ele está na sua natureza. Como eliminar isso? Só com sangue, só o sangue de Jesus. Aí esse menino, esse cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, entrou no meio do seu lugar e assumiu a ira de Deus sobre ele. Por isso que ele morreu daquele jeito. Por isso que ele teve que padecer daquele jeito. Judiaram de Jesus. Não, irmão, aquilo ali era uma gotinha da ira de Deus caindo sobre ele. Porque depois que ele morreu, do jeito que ele morreu, não esqueça que ele, por 3 dias, vai ao inferno. Ele desce às regiões inferiores da terra. Não acaba aí não. E se essa humilhação fosse pouco, a maior humilhação para mim não é nem as chibatadas e as coisas que as pessoas falaram, é ele ter nascido de uma mulher. Como que um Deus nasce de mulher? Mas a gente não atenta. Então o que acontece? Jesus, por causa disso, por causa dessa maior vitória de todos, ele fala, agora é o seguinte, Deus fala, agora é o seguinte, o meu filho comprou a dívida que era contra vocês, rasgou e fez de vocês inocentes. Só que tem uma coisa, quem não crer no meu filho, quem não seguir o meu filho, e quem não entregar sua vida para o meu filho, e quem não crer no que ele fez, é condenado. Agora vai ser com gosto. Sabe por quê? Porque era impossível para vocês, mas a bondade de Deus enviou Jesus, e agora é possível através de Jesus. E ainda sim, muita gente faz isso aqui, ó. Talvez amanhã. Olha. Ó. Então é essa gente que eu disse para você, que está aí. Porque Jesus falou, são muitas passagens, Jesus falou entre tantas assim, ó. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. Lucas capítulo 10, eu sou o bom pastor. Eu sou a porta das ovelhas. Para entrar
no céu, para entrar na salvação, tem que ser através de Jesus. Aí Romanos 1, irmão, fala uma coisa fantástica, que eu não vou ter tempo de explicar para você, mas eu volto um outro dia, no outro horário, nesse mesmo canal, lá. Que é a seguinte coisa: a graça comum e a graça salvadora. Escuta isso aqui. O que é graça comum? Está lá em Romanos 1. Ele diz que qualquer homem do mundo, qualquer pessoa, pode nascer na tribo, pode nascer onde for, através daquilo que foi criado, saberá que existe um Deus Criador. O que foi criado, irmão? É impossível que tudo que existe seja obra do acaso. Impossível. A perfeição dos sistemas pelas quais as coisas foram criadas, matematicamente é impossível. Impossível. O seu corpo humano é uma coisa tão inacreditável, é um aparelho tão incrível, que é impossível de ser feito. Estamos aí na minha casa numa gravidez. A gravidez, cara, a concepção é simplesmente uma coisa de louco. Uma coisa de louco, cara. Você põe os vídeos lá, é incrível, é assim, eu fico embasbacado. Eu vejo Deus, cara, eu vejo Deus ali pulando da tela, porque não é possível. Vem um espermatozoide, não sei quantos milhões de espermatozoides saem nadando, aí dão com um óvulo que está dentro de uma outra pessoa. Um entra para dentro, a hora que ele entra, se rompe aquela cápsula da cabeça do espermatozoide e se lança uma célula. Ela encontra com a outra, pum, elas se fundem e daqui a pouco, entre aspas, do nada, elas começam a se reproduzir. Cara, um negócio, é coisa de louco, é milagre total. Eu não acredito em milagre. Então liga a sua televisão em alguma coisa que presta, você vai ver vários. Cara, aí não é assim, vai multiplicando célula, não, irmão. Vão multiplicando vários tipos de células diferentes. Desde as células chamadas que você conhece como células tronco, que são células construtoras de órgãos, as células que carregam mensagens de funcionamento. Cara, é um negócio de louco, velho. É loucura total. E aí vai passando semaninha, vai passando outra semaninha, um negócio de um feijão, parece um alien, parece um ET, um negócio, é uma coisa, daqui a pouco tá aí. Em cada cromossomo do seu DNA, a capacidade de informação que tem um cromossomo do seu DNA, daria para fazer 41 mil livros de 500 páginas. 41 mil livros de 500 páginas de informação. Um cromossomo, um. Ele fala a cor dos seus olhos, como é que vai funcionar. Um fala a cor dos seus olhos, outro fala como funcionam os olhos, outro fala como trabalha o rim. Irmão, você é fantástico. É que a gente está sendo emburrecido pela geração mais babaca e burra que já houve, que é a geração do Ctrl+C, Ctrl+V. Ninguém estuda nada, ninguém lê nada. Cara, eu quero saber onde que nós vai amanhã. Não precisa nem falar o analfabesta. E as coisas incríveis da vida que te dão sentido e força, porque tudo que te dá sentido te dá força. Tudo. Irmãos, aí você contempla a natureza. Cara, você chega na beira da praia, você consegue escutar funk. Aí você olha a praia não tem nada a ver. Como que não tem nada a ver? E o negócio é muito mais assombroso que aquele negócio daquele tamanho de água salgada que está. Deus fez a lua na exata distância da Terra, para que cada vez que ela circunda o globo, ela trabalhe com as marés. O formato da Terra ele enverga assim, porque a lua está puxando a maré. E quando ela puxa a maré de um lado de cá,
ela baixa aqui. Quando ela dá volta, ela sobe aqui, ela baixa aqui. Se a Lua tivesse 100 quilômetros apenas mais próxima, a Terra seria inundada 3 vezes por dia, totalmente. Por isso que Jó fala que ele fez e segura a terra no nada. Sabe o livro de Jó? Foi escrito há mais de 3.000 anos atrás. Como que Jó sabia que a terra flutuava no nada e que Deus a segurava no espaço? Como que Jeremias disse que a terra era redonda? Até agora, uns tempos aí, os caras da Idade Média, esses cabeça de baga, falavam que a terra era quadrada, que a terra era chata, que não sei o que lá da quanta. Aí fizeram não sei o quê. E um monte de gente morreu porque falava que a terra era redonda. Então, irmãos, a natureza, diz Romanos 1, as coisas criadas revelam um Criador. Isso é a graça comum. Agora, a graça da salvação, a graça que revela, diz que no meio de tudo que foi criado tem um Salvador. E através dali você é salvo. Através da graça comum, você entende que há um Criador, mas você precisa saber o nome e o endereço dele, e ele é Jesus. Por isso que a Bíblia diz, Jesus fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Todas as pessoas a quem Jesus não foi apresentada, elas estão fora do plano da salvação, cara. Ah, mas eles não sabiam. Então, a Bíblia diz que Deus os julgará de diversas maneiras. Entre uma, você quer ver uma? Pela lei que está impressa nos seus próprios corações. O que é isso? Todo ser humano, conhecedor ele da Bíblia de Jesus ou não, ele reproduz de dentro dele mesmo valores. Você pode ir na tribo, isso é antropologia, irmã, você comprou, não estou falando na minha cabeça não. Você vai nas tribos mais remotas que nunca viram um ser humano, eles têm noção de Deus. Até hoje na história da humanidade, jamais foi descoberto um povo, uma língua, uma nação perdida lá não sei na onde, que já não tivesse um Deus. Não é Jesus, mas eles adoram a lua, adoram o sol, adoram a floresta, adoram Eles têm um Deus, por quê? Porque está aqui dentro, cara, do ser humano. Seja ele índio lá do fundo do Amazonas, ou seja ele nascido aqui no centro da cidade. E outra, além de eles terem um Deus, eles têm produzido por eles mesmos, por uma consciência deles, valores e leis. Deles mesmos, não é da Bíblia não. E aí, Deus vai falar, então tudo bem, eu vou julgar vocês pelos valores que vocês inventaram para vocês mesmos. Quer ver? Sabe o que a antropologia e a filosofia falam, irmão? Que nem as leis que você inventa para governar a sua vida, você não tem a moral de manter. Sem a palavra, ó, esquece a Bíblia. Você nasceu numa tribo de índios, você inventa as suas leis. Nossa tribo aqui tem essas leis aqui. Nosso Deus é o Deus Sol. Beleza. A tribo tem as suas leis. Essas leis que nós mesmos inventamos, nós não cumprimos perfeitamente. A gente quebra o que a gente mesmo inventou. Quantas vezes você já deu palavra, você já falou que ia fazer alguma coisa e não fez? Quem mandou você falar isso? Ninguém, foi você que falou e não fez, né? Tá, você quebrou a sua própria palavra. Todo ser humano é assim. Então, de alguma maneira, o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 2 assim, ó, portanto, homem, você na presença de Deus é indesculpável. Nenhum ser humano vai poder se desculpar na presença de Deus dizendo, não, isso aí você não pode falar para mim não. Eu estou fora disso porque eu nasci numa tribo de índio lá, não sei na onde, não conheci Bíblia, então você não pode me julgar pela lei da Bíblia. Ótimo, eu vou julgar pela sua mesmo. Porque foi eu que criei você. E eu imprimi no seu coração. Por alguma maneira você passou a viver e passou a ordenar a sua vida. Então essas aí, ó. Então vamos supor uma tribo de índios falou assim, olha, nós somos a tribo dos índios doces da Amazônia. A gente quer ser amigo de todo mundo, a gente acha que a gente tem que amar todo mundo. E se um dia na sua vida, interiormente que seja, você não pensou assim, Deus vai julgar.
Aí vem Jesus. Aí vem você e eu. Aí chega a igreja. Aí chega tudo isso. Aí chega Jesus com a igreja. Jesus paga o preço por nós, salva a gente e deixa a gente aqui. Para que Jesus veio nesse mundo mesmo? Para salvar o que se havia perdido. Jesus, como é que é um dos nomes, o nome mais salvador? E ele falou assim, ó, Pai, assim como o Senhor me enviou a mim, eu agora envio a eles. A mesma missão que Jesus para salvarmos. Nós, em nós mesmos, não salvamos ninguém, mas a mensagem dele que nós levamos abre o caminho da salvação para outra pessoa. Porque sem Jesus ninguém será salvo. Sem Jesus as pessoas terão conhecimento que existe uma força superior, que existe alguém que fez isso. Os maiores ateus e os maiores cientistas já não falam mais que não existe um criador, eles já falam de design inteligente. O que é design inteligente? O que é um design? Uma criação. É a mesma coisa, irmão, você chegar aqui e olhar esses quadros. Que bonito, você vai analisar, você vai talvez ver o versículo, que bonito. Uma hora ou outra vai surgir essa pergunta: quem que fez isso? Isso é inerente ao ser humano. Você está lá com um relógio na mão, e aí você está andando, e aí você vê um relógio, você pega o relógio. Quem é que fez esse relógio? Porque o relógio não se monta sozinho, ou monta? Fala alguma coisa para mim que se constrói sozinho, assim. Alguém criou, alguém montou isso, certo? Você é infinitamente mais incrível o funcionamento do seu corpo que o simples funcionamento de um relógio de pulso. O funcionamento de um relógio de pulso é simples. O funcionamento do seu corpo é inacreditável. Ah, porque é os neurônios, é a massa cinzenta do cérebro, talvez 1,3 kg, beleza. As memórias, aonde ficam? Ah, ficam aqui no cerebelo, é. E as projeções para o futuro, lembranças, sonhos, vem de onde? Ah, é que os neurônios, eles trabalham com a eletricidade do corpo. A eletricidade, num ser orgânico, da onde que vem essa eletricidade? Ah, tá, você está falando da alma. Ah, tá, você está falando do espírito que está no homem, né? Ah, tá. Se você quiser chamar de eletricidade, você chama. A Bíblia chama de espírito. Sabe por quê, irmão? Eletricidade, ela passa por esses cabos. Mas a eletricidade, se ela não for conduzida, se ela não for colocada, se ela não for trabalhada para um fim, ela não constrói nada. Ela é simplesmente uma energia. Se ela não for colocada a serviço, a eletricidade não produz nada. Ela é só energia. Você é muito mais do que eletricidade, você pensa. Desencapa um fio de eletricidade desse aí, fala assim: ei, oi, vamos conversar? Eu vou mandar dar remédio para você, velho. Você está louco. Então, o seu corpo possui eletricidade, sim, mas você não é eletricidade, porque eletricidade não pensa, eletricidade não raciocina, eletricidade não sente, não chora, não lembra e não aponta para o futuro. Ou aponta? Não, né? Você liga a sua televisão, você faz, eletricidade ligou ela, tudo bem. E lá, quem que vai produzir os programas? O simples passagem de eletricidade por um aparelho de televisão não significa que os programas vão aparecer todos ali. Vai ter que ter alguém fazendo. Existe um Criador. Um Criador que tem leis. Leis foram quebradas. Ele, na sua bondade, enviou um Salvador. Mas muitos ainda ou o rejeitaram ou não o conhecem. Alguém pode dizer assim: não, mas eu acho que lá na tribo que nunca ouviu falar de Jesus, eles vão ser salvos porque eles nunca ouviram falar de Jesus. Ah, é? Então por que Jesus falou: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura? Para a gente chegar e condenar essas pessoas? Preste atenção. Se isso que muitas pessoas estão dizendo é verdade, que aquela tribo lá não sei de onde, que nunca ouviu falar de Jesus, morreu todo mundo, vai todo mundo para o céu porque não conhecia Jesus, cara, sabe a melhor coisa que a igreja tem que fazer? Não pregar mais para ninguém.
Por quê? Porque esse pensamento diz o seguinte: a ignorância a respeito da existência de Deus e de Jesus salva. Então por que Jesus falou: não, 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 vai pelo mundo inteiro e leva a minha passagem, porque quem crer em mim será salvo. Aí chegou a gente, tem muita coisa que não vai dar para falar, a gente chegou aqui hoje, quinta-feira, um dia antes do carnaval, um dia antes da gente sair para evangelizar, e aí agora você começa a entender por que evangelizar. Porque sem evangelização, que é a revelação disso que eu falei para você resumidamente, muito resumidamente, o evangelho é muito mais incrível do que eu consiga falar num culto, muito mais. Ele é tão pesado, ele é tão denso, ele é tão maravilhoso, cara, do que eu consigo expressar. Mas é o seguinte, aquela galera que vai estar na avenida assim, ó, porque eu já tive, também já fui assim, ó, aquela música maldita daqueles blocos, rapaz, é um verme de ouvido aqui. Nossa, cara, eu tenho vontade de pegar uma 12. Ou se não, 12 não, senhor. Me dá um caminhão, um trio elétrico 10 vezes maior que o dos caras. Que som com som ninguém pode reclamar, né? Engraçado, né? O som nos bares e com aquelas tampas de carro levantado, com as músicas mais pervertidas e malditas, nenhum vizinho fala nada. Começa a cantar louvor da glória a Deus para você ver. Esse barulho está muito alto, nós não conseguimos dormir. Por que vocês não reclamam nos beudos aí, ó, dos caras que estão tocando funk, o Diaba 4, e músicas perversas, fumando, vendendo droga e fazendo os cambau 4? Ninguém fala nada. Da biqueira, ninguém fala nada. Mas abriu a igreja, os caras querem fechar. Vai pagar caro por isso. Aí chega aquela galera lá, tá todo mundo feliz. Por quê? Porque a ignorância pode produzir felicidade. Você não sabe disso daqui. Você não sabe que o avião vai cair. Não sabe. Você não tem a ideia que aquele avião que você entrou, ele está caindo. Então você está lá numa boa, jantando, trocando ideia, aí vem a montanha, tchau. Agora, quando você entra no avião, e o cara ali, logo da porta, fala, ó, 2 horas de viagem vai cair. Cara, você já começa a gritar, berrar na porta. Você não quer entrar ali nem que a vacatus. Por quê? Porque você foi avisado que a morte está ali. Ou seja, a ignorância disso aqui, lança o ser humano num estado de felicidade que ele produz, que é o quê? Felicidade líquida, que é bebida, o cara enche a cara. Estou falando de, irmão, não sei do que eu estou falando. Vai lá, enche a cara e fica até não sei que área. Esse aqui, ó, noite inteira. Por quê? Porque aquilo ali é felicidade para mim. Porque eu vivo numa ignorância do que realmente está acontecendo. Eu estou indo a passos largos, à condenação sem Deus. Eu estou indo para um julgamento sem um advogado. 1 de João capítulo 2. Nós temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo. Você está indo para um julgamento, você é réu, você é culpado e não tem um advogado. Você está frito, velho. Essa galera de lá. Os caras estão no maior. E muitas vezes quando chega com o evangelho, tem gente que chora, tem gente que entende, tem gente que se quebranta, e tem gente que fala, sai fora, eu não quero ouvir isso. Por quê? Porque eu quero, para muita gente não tem mais tempo. Depois que esse carnaval terminar, você acessa na internet ou busca o dado, quantas pessoas foram assassinadas nesse carnaval. Você vai ver. Com Jesus, sem Jesus. Então, quando nós estamos nos preparando para esses dias de evangelismo, é um bando de salva-vida numa praia de Ubatuba com um monte de gente afogando. Só que não sei se você sabe a experiência, não sei quantos já viram alguém salvar uma pessoa se afogando. Você já viu? Alguém aqui já viu? A pessoa que está se afogando, ela está em total desespero, porque ela não tem condição de se auto-ajudar. O salva-vida entra na água. E muitos salva-vidas, isso é treinamento do bombeiro, irmão, não estou falando na minha cabeça não. Eles chegam na pessoa e dão um soco
no queixo ou na cara, dá mesmo, chega a estar nadando, pense, você, quem não sabe nadar aqui? Não sabe. Você está morrendo, cara. Aí chega uma pessoa, você vindo uma pessoa, o cara vai me salvar. Ele chega e dá um murro na sua cara. O diabo quis mandar alguém para me matar. Agora, mas ele precisou desacordar você parar de fazer isso aqui, ó. Então aí ele vem por trás, junta você, faz a posição de salvamento e vem nadando. Você está desacordado. Mas quando você acordar de novo, talvez você vai estar na beirada da praia sendo ressuscitado, com o narizão cheio de sangue, com uma dor aqui, mas você não morreu. A salvação, muitas vezes para muita gente dói, sabe por quê? Que vai ter que separar de toda a tranqueira que nos separa de Deus. Vai ter que separar de um monte de tranqueira que nos separa de Deus. E a gente não está afim muitas vezes. E agora eu quero, para finalizar, ler algumas coisas aqui, rapidamente. Se todas aquelas pessoas que estão lá, se toda pessoa do mundo, sem saber e sem conhecer que Jesus é o Salvador, não tem salvação, porque salvação é só e unicamente através de Jesus, escute, há 7 bilhões de pessoas no mundo aproximadamente, 2,3 bilhões são cristãos, 1,5 bilhão são muçulmanos, 971 milhões são hindus, 703 milhões de pessoas não têm religião nenhuma, 650 milhões são budistas, 550 milhões são de religiões tribais, 33 milhões de religiões desconhecidas. Religião salva quem? Quem é que salva? Jesus. Dos 7 bilhões de pessoas que vivem no mundo, 2,7 bilhões vivem entre grupos de pessoas não alcançadas. E 1,6 bilhões de pessoas hoje ainda não ouviram nada sobre Jesus. Nada. Não tem um programa de rádio, não tem um folheto, não tem uma Bíblia, não tem nada, nada. 1,6 é 1.600.000.000 de pessoas estão sem salvação. Estão no corredor da morte. Sabe o que é corredor da morte? Que no Brasil não tem. Estados Unidos, pessoa condenada à pena de morte, às vezes fica esperando 10, 8, 5 anos, até o dia da sua execução. Mas ela sabe que ela vai morrer. Se não houver da parte do governador expedir como é que chamam? Um induto, ele não vai ser salvo da morte. Olha Jesus aí. Todo ser humano, ele está no corredor da morte, ele está condenado a morrer. Talvez hoje, talvez eu com 70 anos, 80 anos. Eu não sei quanto vai durar a sua pena no corredor da morte, mas você vai morrer. O ser humano está condenado. Aí um governador, uma autoridade maior que é Deus, fala, não vai morrer. Está aqui, ó. Está livre da morte. Essa é a salvação. Mas a gente não vê assim. Toda aquela galera lá está assim. Muita gente da sua família está assim. Então é muito mais, o Evangelho é muito mais do que vir na igreja para resolver os nossos problemas. Embora Jesus falou, vinde a mim vinde a mim você que está cansado e sobrecarregado, eu vou ajudar você. Mas depois Jesus ajuda você, Ele salva você e manda você de volta para contar a história dele para quem não conhece. Porque Ele quer salvar mais gente. Jesus não quer salvar meia dúzia. Essa história de Deus quer qualidade, não quantidade. Cadê a Bíblia? Mostra esse versículo para mim. Isso aí é desculpa de quem não quer fazer nada para Deus. Porque Deus não veio para salvar meia dúzia, irmão. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não amou pinda. Ele não amou sua família, ele amou o mundo. Deus ama o mundo. E Ele quer salvar o mundo. Ele espera que todos cheguem ao arrependimento. Que é muito mais de você ter ou não ter dinheiro, de você estar ou não estar muito bem. É a eternidade sem Jesus. Isso é muito mais sério do que perder o emprego. Isso é muito mais sério do que ter o pneu da bicicleta furado. Existem 6.510 línguas diferentes no mundo. 86% de todos os grupos de povos
não alcançados estão na chamada janela 1040, que é a parte central do mundo, que vai do norte da África até o extremo da Ásia. Ali estão os países mais pobres, subdesenvolvidos e que não conhecem Jesus. Não sabe quem é Jesus. E sem Jesus não tem salvação. Dentro do Brasil, tem muita coisa aqui, não vai dar para falar. Dentro do Brasil, por exemplo, dentro do Brasil ainda, pasmem, existem 11 cidades que não tem nenhuma igreja cristã, nenhum testemunho de Jesus, dentro do Brasil. Fora, sem falar as tribos, que ainda não tribos indígenas, que ainda não foram alcançadas dentro do Brasil, que não tem um versículo na língua deles, não tem nem João 3,16, não tem, nada. Então existem vários tipos de missionários, existem vários tipos de pessoas que Deus quer usar. Um dos missionários que Deus mais precisa nesse mundo, pela qual nós devemos orar e nos posicionar, são os missionários linguistas. O que é um missionário linguista? É o que vai a uma tribo e traduz toda a Bíblia na língua nativa. Um homem desse tem um valor, meu Deus. Depois você entra na internet e procura um homem chamado Ronaldo Lidório. Ronaldo Lidório, esse homem, para quem quer saber como é que é o negócio, esse homem tem o dom de variedade de línguas. Porque ele chegou no norte de Gana, a uma tribo perdida no norte da Gana, na África, a tribo dos Cocombas. Escute, irmão, ele nem alfabeto não tinha nada. Só existia a língua de comunicação. Deus deu a revelação a ele, Deus deu o dom a ele. Ele foi lá como missionário, ele entendeu tudo que eles falavam. Deus deu o dom, ele começou a falar na língua dos caras. E ele criou um alfabeto, criou a língua dos caras e traduziu a Bíblia inteira no alfabeto. Sabe o que ele fez? Ele não salvou ele salvou gerações e gerações de almas. Um dos maiores missionários, considerado o pai das missões modernas, chamado William Carey, no século anterior, ele foi à Índia. Ficou 6 anos lá, não ganhou uma alma. A mulher dele morreu, os 2 filhos dele morreu. A mulher dele morreu de loucura e malária. Os 2 filhos dele foram comidos por tigre. Ele ficou 6 anos pregando, não ganhou uma alma para Jesus, perdeu tudo que ele tinha. Quando deu 6 anos e um dia, não sei de onde, o governador deu para ele uma faculdade na Índia. Irmão, quem que você conhece que ganha de presente uma faculdade? Fala para mim. Não estou falando de sapato, não. Sabe qual que foi a missão dele? Traduzir a Bíblia para os dois principais dialetos da Índia. Até hoje, depois da sua morte, ele já morreu há muitos anos. Até hoje, a tradução da Bíblia para a Índia é a tradução de William Carey. Até hoje, ele ganha almas para Jesus, depois de morto. Depois de morto, ele ganha almas para Jesus. Você está morto, irmão? Você está vivo? Então não perde para o morto, que é feio. Perder para morto é zoeira. Ah, mas isso aí não existe, não. A Bíblia fala que o sangue de Abel fala até hoje. Lê para você ver em Hebreus. O sangue de Abel falou com Deus lá e fala até hoje o sangue de Abel. E ensina. Paulo já morreu 2000 anos atrás, mas nós lemos aqui hoje o quê? As suas citações. Domingo eu vou voltar, eu vou dar a segunda parte dessa mensagem aqui. Passar para você os dados do Brasil. Passar para você, por exemplo, que dos 40 milhões, dos ditos 40 milhões de crentes brasileiros, a oferta por ano, oferta não é o culto, não, oferta por ano, em missão e evangelismo mundial é de R$1,75 por ano. R$1,75 você não compra um Trident. Por ano. Em missão e evangelismo mundial.
Para que Jesus veio nesse mundo? Para que existe igreja? Ah não, porque a igreja é adoração. É lógico que é adoração, mas não é possível que exista adoração sem que primeiro exista missão. Romanos 10. Como eu vou adorar quem eu não conheço? Como que os povos adorarão o Senhor? Eu não sei quem é o Senhor. Quem é o Senhor? Me diz quem é o Senhor. Qual é o nome dele? A igreja brasileira hoje gasta seu dinheiro com o quê? CD gospel e outros tipos de bugiganga, show desses patetas todo aí. E o dinheiro que pertence a Deus para levar o evangelho até os confins da terra, porque a Bíblia diz que é para fazer isso. Ide, portanto, e pregar o evangelho a toda criatura, uma ordem. Não é quem quer, se tiver aí vontade, você vai. Não. A igreja se perdeu, a igreja esfriou. Sabe por que existe o Espírito Santo aqui em nós? Sabe por que Deus derramou o Espírito Santo? Não é para nós ficar assim, ó. Isso não. Não. É Atos 1:8. Eu derramarei o poder do Espírito Santo sobre vocês para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. É para isso que o Espírito Santo veio. Primeiro ele consola você do que? Ele é o consolador. O Espírito Santo veio para consolar. Consolar do quê? Que o seu Senhor voltará, e enquanto não volta, você está consolado pelo Espírito, e te encher de poder e dom para testemunhar. Não é para fazer isso, não. Eu tenho ouvido muito hoje assim: queimem por Deus, vamos queimar, queima. Sabe o que é queimar por Deus? É queimar por almas, é queimar por missão, porque é isso que Deus quer. Ele quer gente, Ele quer que a gente pregue para as pessoas, porque as pessoas estão morrendo sem a salvação, e isso é muito pior do que ficar sem emprego. Como diz uma grande agência missionária um tempo atrás, falou assim: as pessoas têm mais medo do fim do mês do que do fim do mundo. Agora, se você tiver a oportunidade de comprar esse livro aqui foi escrito na década de 70, eu não era nascido. Esse livro é antiguinho, deve ser muito barato, você deve achar por R$1 esse livro aqui. Esse livro aqui se chama Impacto, é meu. Não adianta rir não, que isso aqui é meu. De um homem de Deus chamado T.L. Osborne. Um homem que virou o mundo inteiro evangelizando. Isso aqui foi escrito em 1970, na década de 70. Fala para mim se mudou muita coisa. Escuta. Sobre membros de igreja que precisam ser evangelizados. Ah, membro de igreja precisa ser evangelizado. Eu acho que precisa. 5% dos membros das igrejas já não a frequentam há muito tempo. 10% jamais vão a cultos públicos, ou seja, se a gente fizer um culto ao ar livre, não vou. 40% jamais dão qualquer oferta. 50% estão longe da escola dominical e de qualquer tipo de ensino. 60% vão aos cultos de domingo esporadicamente. 70% não contribuem com missões de maneira nenhuma. 75% jamais tomaram parte em qualquer atividade da igreja. 80% jamais tomam parte nas reuniões de oração da igreja. E 95% jamais ganhou uma alma para Jesus. E eu pergunto para você, qual é o evangelho que te disseram? Qual é a Bíblia que você anda lendo? O que é que estão te dizendo que Jesus é? O que é que estão te dizendo que Jesus veio fazer? O que é que estão te dizendo que Jesus fez? E o que é que estão te dizendo que você deveria ser e fazer? Preste muito bem atenção nisso. Porque a única razão de existir igreja é que Jesus quer que a gente ganhe almas. Por isso que a gente está investindo em célula, em discipulado, estamos querendo expulsar, todo mundo está aqui dentro para fora. Talvez você nunca vá para a Índia, irmão. Talvez você nunca vá à África, mas você pode ofertar.
A pessoa que dá dinheiro para uma pessoa ir fazer missão, ela é tão importante quanto aquele que vai fazer. Ela é igual, não tem maior. Cara, eu não posso ir à África, eu não posso ir na missão dos índios, eu não posso ir lá no Ribeirinho, eu não posso ir no Vale de Jequitinhonha, eu não posso ir na Índia, eu não posso ir ao interior da China, eu não posso. Eu tenho família, eu tenho meus negócios, eu tenho minha vida. Mas, cara, aqui, ó, quinhentão para sua passagem. Isso é tão poderoso quanto ir até lá. Agora, eu não vou, não oferto, e nem tampouco, cara, eu não posso ir, eu não tenho dinheiro para ajudar nessa passagem, mas você pode saber que todos os dias o meu joelho vai estar dobrado na minha casa, e eu vou estar orando, cara, enquanto você estiver lá. Eu encerro, que já a hora já avançou muito. Domingo nós vamos continuar essa jornada aqui. Porque amanhã tem culto, todos os dias até terça vai ter culto de busca aqui. Vamos cravar essa palavra e vamos sair para a rua. E Deus vai dar alma. Você vai ver só como vai ter gente que vai se converter. Vai, mas eu sei, irmão. O campo está pronto, ele falou. O que a gente tem que chegar não é assim, ó. Um empurrando, tá, vai ser primeiro. Ah, não, vai ser primeiro. Ah, não, vai ser. Irmão, eu tenho que crer no que Jesus falou. Ele falou que o campo está branco há 2000 anos atrás. Que dirá hoje que a população mundial deu um boom. Eu não tenho medo de nada. Tem medo do quê? Eu vou ter medo de uma pessoa que não consegue nem falar direito? Eu vou ter medo de uma pessoa que está sentada como já aconteceu. Eu vou chegar ali com o evangelho de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo dentro do meu coração, e eu vou ter medo de uma pessoa que está sentado em depressão, no meio fio, naquele carnaval. E por que ele está lá? Porque ele não tem outro lugar para ir. Ele não bebeu, ele não fumou, ele não fez nada, ele está ali depressivo. Irmão, quantas vezes na minha vida eu fui em clube, não bebi no final, eu sentava lá dentro e ficava assim, ó. Ah, mas tem um monte de gente bêbada. Tem um monte de gente bêbada. Tem um monte de gente que não dá nem para conversar, porque já está caído, desmaiado em coma alcoólico. É verdade. Mas tem um monte de família nas beiradas, assim, ó, tomando guaraná. E talvez para o cara que está em coma alcoólico, não vai dar para falar mesmo. Mas para aquelas famílias ali vai dar para falar. Vai dar para dizer, como nos outros carnavais dos evangelismos, quem já foi aqui sabe. As pessoas lá no meio, daqui a pouco a gente chega, eu queria falar de Jesus. O cara assim, cara, eu não acredito que vocês vieram aqui no meio do carnaval. O que vocês estão fazendo aqui? Não, aqui não é lugar de vocês. Mas eu te digo, irmão, lá é o lugar da igreja. Porque nós não vamos lá pular carnaval, você sabe disso. Nós não vamos lá ficar assim, agora tem um carnaval gospel. Não existe carnaval gospel. Não existe carnaval evangélico. Não existe isso. Nenhum cristão verdadeiro de Deus, ele vai lá ficar assim, gostoso. Agora também posso ficar aqui, ó. Eu estou curtindo disfarçado. Não, cristão verdadeiro não. Cristão verdadeiro está lá no meio com a missão. Ele sabe que todas aquelas pessoas ali estão condenadas. Ele sabe que o diabo tem se apoderado e vai destruir, através de todos os tipos de destruição que ele tem, todas aquelas gente. Então ele chega, a hora que ele olha, ele tem a mesma visão de Jesus em Mateus 9. Ele sente compaixão. Ele sente o coração dele apertar. Porque ele sabe que se não se dobrar a Jesus e não aceitar Jesus, está condenado. É a mesma coisa de assistir a morte das pessoas e não fazer nada. Eu encerro com isso. Eu tenho uma filha de 9, está chegando outra menina aí, outro menino. E muitos aqui são pais e mães. Vamos supor que nós estamos aqui no culto, já falei isso, vou falar de novo, talvez você não viu. Nós estamos aqui no culto conversando, e os diáconos estão ali. Daqui a pouco sai uma das nossas crianças, um dos nossos filhos, sai ali para a rua. E a gente está conversando. Daqui a pouco vira um carro, e ele está vindo. Qual é a sua atitude quando você vê o carro e você vê a criança que não está percebendo que o carro vem? Qual é a sua atitude? Pense. Qual é a sua atitude, irmão? Pense. Se você for uma pessoa totalmente monstro, você assiste o carro passar e arrebentar a cabeça daquela criança na batida e rolar ela por baixo e deixar ela na carne viva e dar traumatismo craniano na cabeça dela. Nossa, que coisa horrorosa de falar na igreja, não, cara.
É a verdade, irmão. A verdade parece horrorosa para a gente porque a gente abandonou ela. Você vê uma criança e o carro vindo, ela não percebe, ela está brincando, mas você já percebeu. O que você faz? Se você é gente, cara, você sai, pelo amor de Deus, você sai, gruda aquela criança, você dá um grito, você faz alguma coisa, não é? Pois a partir de amanhã, vão ter mais de 20, 30 mil pessoas na avenida, com um carro, em alta velocidade, para atropelar todo mundo. E você é o único que sabe que o carro está vindo. O que você vai fazer? Vai deixar passar por cima? Então você é a pessoa mais cruel que existe. E saiba que Ezequiel capítulo 3 diz que o Senhor naquele dia vai cobrar o sangue de cada um da sua mão. Você não pensa que você está com o carimbinho salvo, dane-se todo mundo que eu estou salvo. Não, cara. Jesus falou, se eu disser ao pecador que ele vai morrer, ele vai morrer. Mas se você não avisar ele, ele vai morrer. Mas o sangue dele eu vou demandar da sua mão. Isso aqui é muito sério, viu, irmão? Isso aqui é para a gente tremer, ó. Isso aqui é para a gente tremer. Que aqui a gente, né? Que a gente é amigo um do outro, mas um dia vai chegar aquele que não é amigo de ninguém. É o Senhor. E as suas desculpas e as minhas desculpas não vão colar. Porque está vindo um carro para matar 160 mil pessoas, 40 mil pessoas nessas avenidas aí. A gente tem encontrado ali muita gente que tem ouvido a palavra, aceitado Jesus. E é isso que a partir de amanhã a gente vai fazer. E é isso que muita gente já começou a investir. Cadê o negocinho? Ó, cadê? Ó, esse aqui é um kit, ó, que a gente preparou para distribuir e falar para as pessoas do amor de Jesus, ó. Folhetos da melhor qualidade que tem. Esse folheto aqui é lindo, ó. Se nós não nos vermos mais. Ó, esse folheto aqui é tão maravilhoso, você não precisa nem pregar para o cara. Você fala, você sabe ler, irmão? Sei. Você pode ler isso aqui, pronto, eu já sozinho já cai do cavalo já. Esse é um folheto que fala sobre isso. Porque vai acontecer isso, a gente não vai voltar a ver muita pessoa. Então hoje, irmão, não vou pedir para você ficar de pé, para a gente orar, para a gente tocar a música no final. Você vai embora seco. Assim, ó. Sabe aquela batida seca? Você vai embora pensando nisso. Eu sou a pessoa que está olhando uma criança na rua, uma criança que não percebeu que veio um carro em alta velocidade e vai estourar a cabeça dele no asfalto. Eu sou essa pessoa. Você é essa pessoa. O que eu vou fazer? Eu vou assistir aquelas pessoas morrerem sem Jesus, sem encontrar e sem saber que Ele é o único caminho. Não estou falando de religião e igreja, não. Que existe um Salvador e Ele precisa dele. Ou eu vou correr, cara, com as pernas que eu tiver, nem que eu não chegue, vai morrer nós dois atropelados. Há alguns tempos atrás, ocorreu isso. Uma pessoa estava lá sendo afogada, a outra não sabia nadar, não sabia. Mas quando ela viu a amiga se afogando, ela sabia que não sabia nadar. Mas aqui dentro tinha algo maior que o medo de morrer. Ela foi. Sabe o que aconteceu, irmão? As duas morreram afogadas em Ubatuba. É gente que eu conheço, gente que eu discipulei, gente que eu falei de Jesus, que depois desviou dos caminhos. Mas sabe de uma coisa? Poxa, o pessoal estava desviado, né? Mas sabe de uma coisa, irmão? Eu creio no meu... Deus me quiser me corrigir, Ele vai me corrigir. Mas eu creio no meu coração que lá na glória eu vou ver essa mulher. Sabe por quê? Porque não existe maior amor que esse. Aquele que dá a vida pelo seu irmão. Foi Jesus que disse isso. Está desviado. Só que naquela hora que eu vi a pessoa morrendo, cara, se eu for, acho que eu vou morrer também. Mas eu vou, porque é minha amiga que está lá. As duas morreram afogadas. Eu tenho para mim que essa mulher foi salva. Eu tenho para mim, sabe por quê? Porque ela fez o sacrifício maior. Ela deu a vida para salvar. Não conseguiu.
Mas aquilo ali é ato sacrificial, cara. Então nesse carnaval, meu irmão, minha irmã, fica em casa assistindo os desfiles das escolas de samba, não. Não aluga um filme legal para assistir, não. Porque isso é olhar uma criança que não está com noção do que está acontecendo enquanto o carro vem. Amém? Amanhã tem culto, até terça-feira tem culto. Sempre às 7 horas nós vamos estar aqui orando, buscando, nós vamos orar por todo mundo, nós vamos ungir. E depois nós vamos sair na rua. Não tema, ninguém vai pegar você e falar assim, ó, tá vendo aquele grupo lá? Vai lá! Ninguém vai fazer isso com você, não. Nós trabalhamos sempre juntos, unidos, um perto do outro, um olhando o outro fazer. Se você não tiver paz no seu coração, não tem problema. Você pode interceder? Você pode dobrar o joelho enquanto nós estamos na vida? Posso. Então dobra. Porque enquanto eu estou lá, eu caio dando um folheto lá, o Átila está ali orando. Ó. Tanto é ele quanto eu, nós estamos na mesma brecha. Ah, eu não sei o que não, cara. Eu vou levar água lá. Leva água. De alguma maneira Deus pode usar você. Talvez você está, mas pastor, eu estou meio triste. Vai lá que Deus vai restaurar a sua alegria em 5 minutos. A hora que você vê, você que está triste, você que está ferido, a hora que você vê o estado que as pessoas do mundo estão, a podreira que os caras estão, Deus vai falar assim para você, ó, você estava bem e não sabia, hein, negão? Levanta. Aí você... Amém?